Estou ajeitando aqui. Boa tarde, pessoal. Oh, agora. Adilson não pode ser mais forte do que eu. Não tem slide, não tenho nada, só tenho adeus. E se quiser já trazer a placa dos 5 minutos, pode trazer. Seminário com Jacomelo, Cure-se e Cure pelo Passe, Teoria e Prática, 20, 21, 22 de setembro de 2013, Conselho Metropolitano de Uberaba, Minas Gerais. Informações, inscrições e programação no site www.nucleojoanadeangelis.com.br. Está dizendo aqui que as vagas são limitadas, mas até 2.000 pessoas cabem, sem problema. Quem quiser saber quem cuida disso é o Almir. Almir, onde é que você está, Almir? Aqui tirando foto. Ali, ó. Ele não se conforma, ele acha que tem que levar uma foto para o mundo espiritual para dizer, eu quero vir igual este aqui. Sem problema. Nosso violão acabou de entrar no recinto. Muito bem, André. André, só tem você no pedaço, André. Alguém poderia conferir a afinação para eu não perder tempo? Alguém pode ajudar? Alguma pessoa? Pronto. Se alguém puder ajudar na afinação aí, por obséquio. Na realidade, quando eu propus a Ivonete que eu iria falar das novas obras, é porque a minha proposta pessoal era trazer 2 livros novos, que era esse de Deleuze, e o outro são as 12 lições práticas do Barão de Poté. Esses 12 lições, quem tem o hábito de consultar ou que recebe sempre o jornal Vórtice, deve estar acompanhando que a Ana está publicando 7 lições. Que é a primeira edição de Barão de Poté eram só 7 lições. Mas a partir da terceira edição do livro, ele ampliou para 13 lições, que são de lições básicas para os magnetizadores. Ele achou que as 7 eram poucas, e ele colocou aquilo que era essencial. E o nosso amigo que fez a tradução, no evento que aconteceu em Pelotas, ele andando em Porto Alegre, foi essa mania também de alguns espíritas, de andar em sebo, ele terminou encontrando o original da terceira edição do Barão de Poté. E ele levou para casa, ele disse até que foi um negócio chato, que ele levou porque já que tinha comprado, tinha que levar. E deixava em casa e olhava para o livro e não sabia para que tinha levado o livro para casa. Até que ele abriu um dia, foi olhar o índice, e aí abriu a casa no meio do livro e disse, nossa, que coisa interessante. Ele não sabe que as vibrações dos magnetizadores são impertinentes. E aí ele foi fisgado. E traduziu o livro sem nem ao menos saber ainda se iria ou não iria ser publicado. Eu fui a Goiânia um dia e ele chegou para mim com a cara tão tranquila, Jacó, ele fala mais ou menos assim, Jacó, eu encontrei lá em Porto Alegre um livro. Que livro? Esse aqui, olha, ele me mostrou o livro. Eu estou traduzindo, se você quiser. Eu pensei muito, eu saí para casa assim, será que eu quero, o que eu não quero? E aí, como eu não tinha o que fazer, eu quis. Pronto, aceitei o livro. Mas aí, sem querer só dar explicações vazias, era para de fato o livro ter estado aqui. O meu amigo, que daqui a pouco eu vou dizer o nome dele, ele me escreveu, me mandou o livro, e eu tinha que dar uma lida no livro. Na condição de editor, é sempre bom você dar uma lida. Eu não tinha como corrigir os originais, mas eu tinha como ler e ver se o livro estava bem. E está realmente uma tradução belíssima. Porque a redação está escorreita, está muito boa. Mas eu encontrei algumas palavras que eu fiquei meio sem entender o sentido. E eu não sabia se era da época ou se era uma adjetivação que eu não estava percebendo. E aí eu escrevi para ele já de imediato, não, isso aqui quer dizer isso quer dizer, tá bom. E depois apareceu uma nova situação e eu disse para ele, a cada capítulo talvez eu vá lhe mandar as minhas dúvidas. E ele, pode mandar, Jacó. Assim, sabe, tranquilão. Ele está ali sorrindo para mim, ele está sorrindo.
Não sei se aquele riso dele é que bom que ele está falando, então depois você me paga. Mas alguma coisa aquele sorriso quer dizer. E até que ele me fez uma grata surpresa. Jaco, olha, já que você me mandou essas últimas perguntas, essas alturas eu já tinha revisado quase a metade do livro. Eu aproveitei, revi todos os capítulos e fiz umas alterações neles todos. Ou seja, você vai ter que começar tudo de novo. Mas foi dito assim, não, Jacó, pode olhar, eu modifiquei umas coisinhas no carro, Jesus, vai começar. E como eu tinha que concluir o de Deleuze, que aí já era uma decisão minha mesmo trazer Deleuze de qualquer maneira, ficou faltando tempo para poder revisar as duas obras. Então veio de Deleuze, mas o Barão de Poté está terminando só eu fazer essa revisão, essa leitura, ver se ainda tem mais algum ajuste e logo em seguida esse livro, que serão umas 12 lições do Barão de Poté, estará publicado. E aí nós já poderemos comemorar que já teremos o livro de Mesmer, que está fora de edição, temos o livro do Barão de Poté que lançou lá em Pelotas, teve agora este do Deleuze, teremos mais um do Barão de Poté muito em breve. E como esse meu amigo ele é muito tranquilo, a mulher dele, normalmente quando a pessoa é mais tranquila, a mulher aparece mais. Quando ele é muito agitado, a mulher aparece mais ainda. É assim que funciona sempre, né? E aí a mulher dele chegou para mim e disse assim, olha Jacó, se você quiser traduzir com ele, pode trazer livros em francês que ele traduz. Mas se você tiver livro em alemão, ele traduz também. Se tiver em italiano, ele também traduz. Eu digo, tá bom, Terezinha, já basta. 3 idiomas já está de bom tamanho. Então vocês vejam que de repente a gente tem junto de nós, porque ele já faz tempo que ele vem participando de encontros, e sempre caladinho. E desde que essa pessoa está super contribuindo assim de uma forma extremamente valiosa para que a gente tenha acesso a esses livros que infelizmente, sabe-se lá por que ficou guardado aí nas gavetas do tempo e de alguma coisa. Apagou aqui, deu um escuro aqui na minha frente de repente. Eu digo, quando a gente fala essas coisas já escurece tudo, mas não, foi que ele mudou a tela aqui, tá bem. Eu tomei um susto porque a minha evidência é muito ruim, eu digo, mas vai que o espírito está vindo de baixo para cima. Era um espírito trevoso. Então, eu mandei para o meu amigo, entreguei a ele pessoalmente aqui ontem, eu entreguei a ele o primeiro livro para ser traduzido de Marquês de Pessegui. É bonito, né? Pessegui. Eu não sei como é que pronuncia, mas tem que fazer bico no nome. E aí a gente vai ter, aí vai depender da velocidade dele, parece que ele traduzindo é mais rápido do que falando, mas se ele traduzir rápido, pode ser que ainda este ano a gente tenha a primeira obra do Marquês traduzida. E aí eu acho que nós teremos a partir daí uma base na base. Porque está certo que nem para todo mundo é fácil hoje conseguir os livros de Mesmer, mas pelo menos já tem, a gente pode cheirar o carro, pode fazer mil coisas. E aí a gente tem Mesmer, Deleuze, Barão de Poté, Pessegui, está faltando muito pouca gente do início. Tem La Fontaine, por acaso eu entreguei o original para ele também. Quer dizer, se ele terminar um, ele nem vai ficar de braços cruzados. E aí tem outros, mais uns 2 ou 3, que aí como ele está desocupado, aí eu já entreguei mais 6 livros para ele traduzir. Então, por tradução, nós vamos ter muito que ler nesses próximos tempos. Então, a obra é nova e é velha. Nós temos tudo isso a resgatar, e não é um resgate apenas bibliográfico, porque se for bibliográfico, qualquer pessoa pode ter acesso via Google, se souber vasculhar direitinho, a gente termina tendo acesso, porque todas as obras antigas, absolutamente todas as obras antigas da humanidade, a Google está fazendo um serviço que a gente não percebe o enorme valor. Ela está colocando tudo isso digitalizado à disposição de quem queira, de forma aberta e gratuita, e ainda por cima, para quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, tem empresas que se você quiser comprar esses originais, elas fazem com encadernação e tudo, é um timor. Então, já pensou nós como humanidade, quem imaginaríamos que em pleno 2013 a gente agora tem disponível para quem queira, e talvez quem tenha um pouco de dinheiro, pode ter acesso a absolutamente tudo.
Mas vai ficar sempre ruim, porque a gente tem acesso em francês, e é um francês clássico, vai ter acesso em alemão, é um alemão também do século, de 2 séculos. Nós vamos ter acesso em idiomas que não é o nosso idioma original e ainda por cima com linguagem antiga. De repente nós vamos fazer esse esforço. Quando a editora Vinde Saber surgiu, a proposta era no primeiro momento publicar meus livros e no segundo momento publicar livros de magnetismo, principalmente clássicos. Com o de Deleuze, quem viu na capa, tem lá um selo, série Magnetismo Clássico. É porque realmente vai ser uma série. Esses grandes magnetizadores, de uma forma ou de outra, nós vamos ter à disposição. Porque se amanhã alguém quiser dizer, não, mas eu não sabia, ou alguém disse, ou alguém deixou de dizer, será a opção de quem queira. Eu tenho uma amiga que está aqui presente, e eu não vou revelar, porque seria muita indiscrição de minha parte, mas eu vou revelar o fato. Ela participa de uma corrente na internet em que se pode fazer perguntas inéditas sobre espiritismo. E ela fez uma pergunta que para mim não é nada de inédito, mas ela colocou e obteve a resposta. E a pergunta que ela fez foi mais ou menos: por que o meio espírita tem tanta objeção ao magnetismo? Que pergunta simples para mim. E que pergunta valiosa ao mesmo tempo. A resposta para mim foi aterradora. Porque eu não vou ler, porque eu não tenho, e também não vou comentar toda porque é muito grande, mas algumas das últimas frases da resposta, uma resposta oficial, e que ainda vem com a chancela do Conselho Espírita Internacional. Isso aqui é grave. Dizendo que Allan Kardec, nem ele deu valor ao magnetismo. Então essas pessoas nunca leram Allan Kardec. Portanto, o crédito que elas têm, para mim, é totalmente nulo. Porque você ter a ousadia de dizer que Allan Kardec não prestigiou o magnetismo, você não leu sequer o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos vivendo um embate totalmente desnecessário, como eu falei na abertura desse encontro. Porque se antigamente Mesmer e os primeiros brigavam, lutavam contra uma sociedade acadêmica, que não tinha razão de querer, ou portanto, ou talvez tivesse até todas as razões para não querer que o magnetismo se desenvolvesse, a nossa luta hoje é com o meio que deveria estar defendendo o magnetismo, não dentro, mas fora. Era para a nossa luta no magnetismo, não era para estar convencendo espíritas, era para estar levando para o não espírita. Então nós vamos precisar de novas obras antigas, e novas obras novas. E dentro das novas obras novas, eu disse o ano passado, repetidas vezes, em quase todos os seminários e palestras que eu fiz sobre passe, que até o final do ano de 2012 sairia uma nova edição do livro O Passe. Todo mundo estava esperando por isso. E eu estava trabalhando pela revisão, estava me dando um trabalho enorme. Quem for lá em casa vai ver uma mesa cheia de todos os livros, mas é um pandemônio de livros que eu tinha que consultar de novo tudo, porque eu queria fazer de fato uma revisão, não era uma reimpressão. E eu tinha escrito para a Federação Espírita Brasileira, a FEB, há 3 anos. Para ser mais preciso, eu tinha escrito no mês de janeiro, quando ia completar 3 anos, portanto no mês de novembro, a FEB, através do presidente dela e do seu vice-presidente, os dois assinaram, e disseram que o livro não tinha sido doado direitos autorais, e sim direitos patrimoniais. Eu tomei um susto quando eu recebi a correspondência. Porque todas as correspondências que eu troquei com a FEB, todas, foi falado de direito autoral. E quando ela falou aquilo, eu fui vasculhar meus documentos e encontrei, e eles tinham razão. O documento que eu assinei foi direito patrimonial. Na mesma hora, 2 amigos, advogados, me disseram: se você quiser, a gente entra, e é fácil ganhar essa questão. E você tem o direito de publicar. Porque é visível que não foi honesto o procedimento. Porque se toda a correspondência falou de direito autoral, como é que agora surge direito patrimonial? Mas surgiu. E eu fiquei, e aqui vai uma confissão bem clássica e bem clara, eu fiquei profundamente aborrecido. Fiquei chateado. Porque eu me senti apunhalado pelas costas. E por quem eu jamais esperaria, e eu estou dando nomes, por favor. E isso está sendo transmitido, sabe lá para quantos países, para quantas pessoas. Então, não estou falando escondido.
eu me senti apunhalado pela Federação Espírita Brasileira. Porque eu assinei um documento pensando que era uma coisa e era outra. Eu nunca tinha publicado nenhum livro até então. E aí a minha mulher chegou para mim e disse: agora o que é que você vai fazer? Eu digo: agora eu não vou fazer nada. Por quê? Disse: porque eu estou chateado. Eu não quero tomar decisão aborrecida. Não é a hora de eu decidir. Na hora que tiver passado todo o aborrecimento, aí eu vou decidir o que é que eu vou fazer. Mas você sabe que você pode fazer uma defesa jurídica. Eu digo: eu sei, mas eu não vou tomar nenhuma decisão. E agora eu vou dizer a decisão agora para todo mundo conhecer. Eu estava 2 semanas em Fortaleza, fazendo 2 seminários, um sábado e um domingo. Quando um amigo, que é amigo, foi o primeiro amigo em Fortaleza que me convidou para fazer a minha primeira participação de palestras em Fortaleza. Ele foi me levar para o aeroporto, ele foi me buscar e foi me levar no aeroporto. E na ida para o aeroporto ele disse assim: Jacó, e o livro Passe? Eu disse: é o Passe. Eu contei essa história para ele. Aí ele disse para mim, mas que bom. Eu disse: que bom, por que bom? Ele disse: porque o livro Passe, Jacó, está na história. Está na história do resgate do magnetismo. Como assim? Ele tem um espaço. Se você mudar, ele deixará de ser aquele livro. Esse livro tem que ser do jeito que é. Se não publicar, ele já é. Você quer fazer um livro? Faça outro. Ele me deu a resposta: não terá livro ou passe, a não ser que a FEB um dia queira publicar. E eu acho que ela não vai publicar, porque ela tem outros livros para publicar. A FEB já deixou claro, e deixou claro no último livro que ela publicou, e publicou agora há 2 meses, ela deixou claro que magnetismo para ela é imposição de mãos no coronário e os espíritos que façam o resto. Infelizmente, a Federação Espírita Brasileira desrespeita o senhor Allan Kardec quando ela diz que o passe espírita é apenas imposição na cabeça. Eu não faço um passe de imposição na cabeça de ninguém, porque eu respeito a pessoa que está sob as minhas mãos. Eu respeito. Porque eu sei o que é magnetismo. Eu não sei se quem está decidindo isso sabe. E é aí onde vai surgir uma nova obra. Eu vou sim escrever um novo livro sobre passes. E eles fizeram questão de colocar na correspondência. E o Senhor não pode fazer nada que seja dentro do que seria comparado com o passe. Eu vou dizer bem simples, é o direito deles. Não vou questionar mais. Mas eu tenho o direito de escrever o livro que eu quiser, como qualquer pessoa tem. E eu vou escrever outro livro sobre passes, não para substituir o passe. Como disse o meu amigo, o livro Passe, mesmo sem eu querer, ele entrou para a história. Mesmo sem a FEB querer, ele está na história. Eu vou escrever um outro livro do passe, não para a FEB, não para fazer rivalidade com o passe, não para nada, mas porque depois do manual do passista, depois do Cure-se e Cure pelos Passes, tem muitas coisas que podem estar reunidas num único livro e com referências bibliográficas mais recentes. Tentarei fazer isso. Será talvez a próxima contribuição que eu tenha como livro novo, como obra nova, para falar sobre magnetismo. Eu sei que algumas pessoas podem entender: Jacó está rancoroso. Eu não estou rancoroso. Eu não estou falando mal da FEB. Agora, que ela tem uma posição totalmente equivocada em relação a magnetismo, tem. E eu digo isso aqui no nosso auditório, perante as pessoas que são magnetizadores ou que querem ser, e digo isso em qualquer lugar que a FEB queira conversar o assunto comigo. Porque quando eu publiquei o livro Reavaliando Verdades Distorcidas, o primeiro exemplar que eu peguei, eu enviei para o senhor Nestor Mazotti, então presidente da FEB, disse: gostaria de saber de sua opinião. Até hoje a única opinião que eu recebi dele foi: recebi o livro, obrigado. E eu não acho justo que se diga fora dos circuitos espíritas que estudam magnetismo, e simplesmente se diga: Jacó deixou de ser espírita, porque como ser humano, eu pouco importa quem quer que seja, talvez há poucas pessoas, mas eles não estão querendo destratar uma pessoa,
Eles estão querendo destruir uma ideia que já foi destruída junto da humanidade diversas vezes. Nem Jesus, como o maior magnetizador da Terra até hoje, nem ele foi respeitado nesse item. Portanto, não seria comigo que viria a respeito. Agora, também não vai ser comigo que vai ficar a boca calada. Não vou brigar, não vou digladiar, não vou nada, mas onde precisar ser dito, eu direi, porque eu acho que não é uma injustiça contra um livro antigo, um autor antigo, uma ideia antiga. É algo que nós estamos trabalhando contra a humanidade. Trabalhar contra a humanidade, nesse aspecto, é tirar o que o Espiritismo tinha como missão de trazer de volta. Magnetismo. A Dilson acabou de falar de sonambulismo. É tão comum nas casas espíritas a gente ver as pessoas falando mal de quem faz apometria. Eu não faço apometria. Discordo de muita coisa da apometria, muita. E discordo a partir do seu próprio Lacerda, que foi quem criou. Mas ele estava perfeitamente correto em inventar alguma coisa, porque nós deixamos o sonambulismo de fora. E aí agora nós não fizemos o sonambulismo, e aí quem pega o sonambulismo a gente condena. As minhas críticas à apometria, elas têm um fundamento, não ela em geral. E aí fica sendo a discussão, a apometria é espiritismo, não é espiritismo, a apometria é correta, deixa de ser correta. A questão não é essa. A questão é que nós temos um sonambulismo. A Dilson colocou o texto de Kardec aqui há pouco, no item que fala da emancipação do estado da alma, Livro dos Espíritos, é a primeira obra espírita, onde Allan Kardec deixa claro o magnetismo, dupla vista, sonambulismo, catalepsia e êxtase. E a gente joga fora isso. Que respeito nós temos então pelo senhor Allan Kardec? Que respeito nós dizemos que temos pelos grandes magnetizadores, pelos grandes espíritos? Não temos. Não queremos, é uma questão de opção pessoal. Quem não quiser ser magnetizador, não seja. Quem não quiser ser espírita, não seja. Quem não quiser ser nada na vida, não seja. Sem problema. Mas na hora em que você se reveste de uma função, de um cargo, e se põe como líder, você não tem mais o direito de fazer apenas o que você quer. Você tem que dizer o que você está fazendo, por quê e para quem. Infelizmente, vou voltar a pedir desculpas por ontem, não deu para convidar todos, só deu 38 na sala. Mas os 38 estiveram na sala ontem, se ainda não tinham entendido, ontem entenderam a grandiosidade do magnetismo. Por quê? Porque não foi discutida agora a picuinha, isso não. Nós estamos tratando a ela deste jeito. Nós estamos tratando desse outro jeito. E nós estamos tratando desse jeito. E aí a gente tem uma doença complicada e nós começamos a entender como é que a gente pode sair da cruzada em que a medicina até hoje não conseguiu se movimentar. Esse é um grande efeito. E dizer-se que isso Allan Kardec não concordava. O próprio Allan Kardec que disse que Barão de Potê, Deleuze e um outro, se não me engano, é Chardel, esses três nomes, a humanidade um dia ainda respeitaria esses nomes. O nosso movimento espírita desconhece todos. Então a gente tem algum desencontro com Allan Kardec. Vai precisar de mais livros. Tem experiências que foram mostradas aqui, tem experiências que foram conversadas nos corredores, nos papos de roda, que são experiências riquíssimas. Algumas podem ser capítulos de um livro, algumas podem ser monografias, algumas podem ser pesquisas de cunho científico mais profundo, algumas podem se tornar em livros. Nós estamos esperando por quem? Ah, mas não tem quem edite, não tem quem publique. Tem. Agora a gente vai precisar começar a fazer. Eu queria chamar aqui 3 pessoas. Um casal, a Nelma e Fernando. Eu queria vocês dois aqui. E o meu amigo Cleandro. Por favor, venha até aqui, meu amigo. Sim, senhor.
Esta aqui é a Nelma, que foi quem traduziu o livro do Deleuze. Este é o Fernando, marido dela, que foi quem ajudou, de fato, quem materializou, quem deu a parte de digitação, de correção, de formatação. Este aqui é o casal que não sabemos, não entendemos, mas o que a gente pode fazer é isso. Está lá o meu nome no primeiro plano na capa, e eu expliquei para eles, foi um erro da gráfica por excesso de rapidez que o livro tinha que chegar aqui. Foi resolvido por telefone, a capa foi autorizada, o nome que tinha em cima era o de Deleuze e não o meu. Depois tinha o nome de Anel, o meu estava lá embaixo, bem pequenininho. Mas por um problema de direitos autorais, e quando eu concordei de que eu iria ficar com os direitos, porque a Anel precisaria de uma série de documentos e retardaria, a pessoa, então tá bom, então o direito autoral está em seu nome. E eu não sei por que ela entendeu que isso colocaria meu nome lá em cima. Mas todos os louvores de Deleuze, e aqui é o meu amigo que fala manso, tranquilo. Olha a cara dele, olha, não, beleza. Pois se alguém quiser alemão, italiano ou francês, com biquinho e tudo, é este homem. No próximo encontro ele vai estar lá em Curitiba. E agora, se vocês quiserem falar... Só quero agradecer, mas eu já disse ao Jacó que o filho Deleuze, o filho é dele. Que eu possa ter contribuído, a minha pequena contribuição sirva para que muitos tenham maior interesse em estudar o magnetismo e aplicá-lo, porque o livro é muito rico, tem muitas práticas, muitos casos concretos, então eu recomendo que comprem e pratiquem. Obrigada. Bem, da minha parte, eu posso apenas agradecer a oportunidade que nós tivemos de contribuir um pedacinho para que a nossa condição de magnetizadores pudesse criar mais um pouquinho de experiência. E isso se deveu a nós estarmos bem próximos desse grande amigo nosso aqui, Jacomel. A ele, todos os aplausos. Vou ver se eu sou verdadeiro ou se eu sou mentiroso. Eu não sou realmente de falar muito, não. Eu gosto de pesquisar, gosto de escrever. Mas realmente aconteceu isso. Nós, na volta de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, eu convidei minha esposa para a gente passar o dia em Porto Alegre. Vamos? Eu passei, meu turismo predileto é pelos antiquários. Aí, lá pelo meio-dia, estava um sol quente danado, eu já não estava mais aguentando andar, carregando uns 15 livros. Ela falou assim, só tem mais um ali, vamos entrar ali. Eu falei, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui na porta então. E ela entrou e falou, eu escutei ela falando assim, vocês têm livro aí de magnetismo? Eu falei, meu Deus, mas que ideia, querer achar isso aqui, né? Mal sabia onde eu estava falando, em Porto Alegre, né? De repente o rapaz dá um giro lá pelo fundo, veio com os 4 livros. De cá eu vi um livrão lá, falei, nossa, só vai aumentar peso na bagagem, né? Uns 2 quilos. Aí, resultado, ela comprou o livro, nós trouxemos o livro para Goiânia, eu olhava para ele olhava para mim, nada, né? Até que um dia aconteceu que o Jacó disse aqui, eu comecei a ler e estabeleci uma rotina assim, de fazer pelo menos uma página por dia, ao meu ritmo, né? Mas eu comecei a notar uma certa urgência, aquilo foi ficando uma coisa séria, até que uma hora eu pensei, eu não posso ficar com isso não é meu, isso não é só para mim. E uma feliz coincidência dessas nossas todas, né? Nós todos passamos por essas coincidências. Jacó esteve lá em casa. Eu falei, rapaz, tem uma coisa aqui que você precisa ver. E ele olhou assim e falou, vem cá.
Aí mostrei para ele. E quero dizer que eu me sinto profundamente honrado de estar aqui com vocês, diante de Jacó. Eu posso falar mais ainda? Cadê o homem da placa? Foi cedo. Sim, tá bom. Mas 10 incluindo ele, né? Então hoje de manhã eu ainda encontrei com o Jacó, falei, rapaz, tinha umas pessoas juntos de São Paulo, falei, eu conheci o Jacó por um aspecto cômico, porque eu li uns livros dele sobre depressão e achei graça demais, porque ele é muito sincero, muito honesto, as verdades surgem dele, ele é o caso dele, o caso de estudo. Aí eu falei, esse negócio está ficando muito sério, porque está parecendo comigo, nessa história de depressão. Ele falou, mas você teve depressão? Eu falei, um dia minha esposa comprou um CD que tinha uma psicóloga que falava mais ou menos como eu, devagarzinho, uma voz nervosa, eu gostei de ouvir. E ela falava assim, olha, eu conheço 18 sintomas de depressão. Eu falei, nossa. Aí comecei a contar dos dedos, falei, parece que eu tenho uns 12 ou 15, mas vamos supor que seja só 12, né? Chamei minha esposa, falei, o que você acha disso aqui? Ela falou, eu acho que você tem uns 12 mesmo. E a psicóloga falava assim, se você tiver 2 ou 3 desses sintomas, e durante aí uns 3 meses, está passando na hora de você ir para o médico. Né? Aí, falei, você acha que eu estou assim há quanto tempo? Eu falei, uns 15 anos. Não preciso do médico mais não, né? Mas é que o médico estava me esperando, né? Eu achei os livros dele e falei, olha o meu caminho aqui, né? Muito obrigado. Veja como a verdade do magnetismo é natural, né? Ela surge e por aí vem. Obrigado mesmo a vocês, obrigado por vocês terem vindo, obrigado Ivonete. Aceitou, ela aceitou, porque até então, até o último evento, as pessoas se candidatavam. O dela, eu a candidatei. Eu digo, vai ser no Arraial da Ajuda. Mas Jacó digo, não, o que você vai fazer, pouco me importa. Agora vai ser lá, vai ser. Então foi a primeira vez que quebrou-se a regra, foi para poder nós estarmos aqui hoje. Então, quando eu agradeço a Ivonete, eu estou agradecendo a uma equipe simplesmente esplendorosa. E eu estou sendo parcimonioso no uso da adjetivação. Vocês são esplendorosos, todos. Os que aparecem e os que estão totalmente às escondidas. Essa música eu gosto dela por muitos motivos. Pelo tema, pela reverência, pela melodia, pela letra e principalmente pela primeira frase. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim, o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que quer para si, faça tudo com o coração. Ele falou, eu sou amor, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre e o Senhor. Jesus, 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 a maior história
história de amor. Jesus ama todos com igual devoção. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Poder cantar, poder sorrir e ser feliz, e uma grande paz sentir. Vem cantar conosco esta canção e desvendar a sensação do coração que o amor nos Quem está cantando é Jacó Melo. Abraço para todos. Construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz, então podemos ser amigos para sempre. Sim, há tanta coisa pra dizer, juntos poderemos crescer o nosso dom de ouvir e perceber. Mas que pena, já chegou a hora de partir. É tarde, eu tenho imaginação, nós iremos refletir. Para sempre nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com respeito à igualdade é que seremos. Temos as mãos no compromisso da união. Construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz, então podemos ser amigos para sempre. Uma proposta de trabalho. Eu vou tentar outro estrofe que começa dizendo que temos as mãos. Então a gente está todo mundo de pé dando as mãos e cantar mais uma vez o refrão. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com o respeito e a igualdade é que seremos amigos para sempre. Agora nas mãos, temos as mãos no compromisso
entrar